Neste presente trabalho será abordada a febre amarela, em seus aspectos conceituais, formas de transmissão, epidemiologia, aspectos clínicos, aspectos laboratoriais, medidas de prevenção e controle, tratamento e como ela se torna um problema de saúde pública. Os integrantes do grupo são Bárbara, Davi, Júlia, Luiz e Paula. Abordando a febre amarela em conceito. A febre amarela ela é uma doença infecciosa viral aguda, não contagiosa e de alta letalidade. Ela é causada por um arbovírus do gênero Flavivírus, família Flaviviridae, sendo que pertence ao mesmo gênero e família de outros vírus responsáveis por doenças no homem, entre as quais a dengue. Além disso, trata-se de uma doença imunoprevenível, pois a vacinação disponível pelo SUS. Falando sobre as formas de transmissão da febre amarela, podemos dizer que a transmissão ocorre para homens e primatas não humanos, como os macacos, e se dá através da picada de mosquitos vetores infectados, sendo que não há transmissão de pessoa a pessoa e nem dos macacos ao homem. Além disso, podemos distinguir dois ciclos distintos de transmissão, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Em relação ao ciclo silvestre, a transmissão ocorre em áreas rurais ou de floresta. Os principais vetores são os mosquitos, hemagogos e sabetes, sendo que os macacos são os principais hospedeiros e amplificadores do vírus. E macacos encontrados mortos podem ser importantes sentinelas para alertas em regiões onde o vírus esteja circulando. O homem pode participar sim do ciclo silvestre, como hospedeiro ocidental ao adentrar áreas de mata. Já em relação ao ciclo urbano, pode-se dizer que a transmissão ocorre em áreas urbanas e o vetor do vírus é o mosquito Aedes aegypti. Esse ciclo corresponde a um ciclo homem hospedeiro, homem. Ademais, é importante destacar que hoje o destaque maior se dá no ciclo silvestre, sendo que o último ciclo urbano detectado foi em 1942. Então agora a gente vai falar dos aspectos epidemiológicos, ressaltando alguns pontos importantes, tanto no mundo quanto especificamente no Brasil. Então, primeiramente, falando do mundo, a forma silvestre da doença ela é endêmica nas regiões tropicais, tanto da África quanto das Américas. Em geral, ela se apresenta sob a forma de surtos, com intervalos de 5 a 7 anos, alternados por alguns períodos com menor número de registros. É importante ressaltar também que na população humana, o aparecimento de casos é precedido de epizótias. Agora, falando mais um pouquinho especificamente do Brasil, a partir do desaparecimento da forma urbana em 1942, só houve a ocorrência de casos de febre amarela silvestre. Além disso, vários surtos ocorreram no país ao longo dos anos, havendo a redefinição das áreas de risco, mas atualmente é importante ressaltar que se observa os focos endêmicos em áreas dos estados das regiões norte, centro-oeste e na área pré-amazônica do Maranhão, além de alguns registros esporádicos na parte oeste de Minas Gerais. Além disso, é importante ressaltar também que todas as unidades federadas da região norte vêm registrando casos, sendo responsáveis por 39,9% das notificações do país nas últimas 2 décadas. Por último, é importante lembrar que a maior frequência de doença ocorre nos meses de janeiro a abril, que é o período com maior índice pluviométrico, quando a densidade vetorial é elevada. Bom, em relação às manifestações clínicas, a febre amarela tem um quadro clínico caracterizado por manifestações de insuficiência hepática e renal, sendo apresentado em 3 fases: infecção, remissão e período toxêmico, apesar de a maioria não evoluir para a fase toxêmica. O período inicial de infecção dura cerca de 3 dias, tem início súbito e sintomas como febre, cefaleia, lombalgia, calafrios, náuseas, vômitos e diarreia. O período de remissão
a diminuição ou desaparecimento da febre e dos demais sintomas. Esse período pode durar de algumas horas a 2 dias, mas grande parte dos pacientes pode melhorar após 2 a 4 dias e se tornar imune a novos episódios da doença. O período toxêmico, também chamado de forma grave da doença, é o resultado da relação entre o estado do sistema imunológico do paciente e a ação do vírus. Por isso, alguns pacientes evoluem para a melhora e imunização, enquanto outros desenvolvem a forma grave. Nela, entre 20 e 50% dos pacientes podem evoluir para o óbito. São observados sintomas como o reaparecimento da febre, da diarreia e dos vômitos. Há também a instalação de um quadro de insuficiência hepato-renal, representado por icterícia, oligúria, anúria e albuminúria, acompanhado de manifestações hemorrágicas e prostração intensa. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos laboratoriais. Em relação ao diagnóstico diferencial, as formas leves e moderadas da febre amarela são difíceis de diagnóstico diferencial, pois podem ser confundidas com outras doenças infecciosas que atingem os sistemas respiratório, digestivo e urinário. As formas graves, com um quadro clínico clássico ou fulminante, devem ser diferenciadas de malária, leptospirose, além de formas fulminantes de hepatites. Devem ser lembradas ainda as formas hemorrágicas de etiologia viral, como dengue hemorrágica e septicemias. Em relação ao diagnóstico laboratorial, se for até 5 dias após o início dos sintomas, deve ser realizado um PCR para a febre amarela. E a partir do 6º dia após o início dos sintomas, é realizado o ELISA IgM. Bom, agora eu vou falar sobre as medidas de prevenção e controle. Primeiramente, lembrar de evitar o acúmulo de água parada em recipientes destampados, o uso de inseticidas nas casas e também proteção individual. O que seria a proteção individual? A vacinação, o uso de repelentes, o uso de mosquiteiros e roupas que cubram o corpo todo, principalmente se estiver nas áreas endêmicas. Agora, em relação ao tratamento, ele é feito apenas dos sintomas, ou seja, o uso de antitérmicos, por exemplo, por conta da febre. E caso o paciente esteja hospitalizado, tem algumas medidas a serem seguidas, como ele tem que permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado. Também, se o paciente estiver nas formas graves, então se ele estiver na UTI, a unidade de terapia intensiva, o tratamento é para reduzir as complicações e o risco de óbito. Importante ressaltar que deve-se evitar medicamentos salicilatos, como a aspirina, porque eles favorecem o aparecimento de manifestações hemorrágicas da doença. Existem alguns pontos que devem ser analisados para relacionar a febre amarela com um potencial problema de saúde pública. Primeiramente, o Brasil é um país tropical, e doenças de mosquito como vetor se disseminam rapidamente pela reprodução rápida do mosquito. Além disso, a falta de informação sobre como evitar o mosquito e a desinformação sobre vacinas em geral faz com que a febre amarela seja um potencial problema de saúde pública. Somado a isto, a falta de investimento e estrutura faz com que a cura das pessoas já contaminadas seja dificultada, fazendo com que um grande número de pessoas venha a óbito, o que não aconteceria se a infraestrutura fosse adequada para aguentar uma epidemia de grande porte. E essas foram as referências utilizadas para a realização deste trabalho. Muito obrigada pela atenção.